Ok, já voltamos. É a hora mais de aproveitarmos, ouvir Deus falar através da sua palavra para nós. E como a Bíblia diz, nas suas angústias clamaram a Deus e Deus enviou a sua palavra e a sua palavra os sarou. É essa palavra que mais uma vez queremos ouvir nesse instante. E vamos pedir que o Espírito de Deus que fala nos nossos corações, para que possamos entender realmente o que Deus traz de concreto através da sua palavra para nós. Vamos junto buscar o nosso texto anterior, porque esta é a segunda parte da nossa mensagem ou do estudo das Escrituras que começamos a efetuar no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do qual intitulamos a proclamação da fidelidade, relacionando nos ensinamentos de beatitude, o sermão da montanha, feito pelo Jesus, nosso Senhor. A partir do primeiro versículo do capítulo 5 até 11º versículo, ou 12º versículo melhor, é onde está o foco do nosso estudo da palavra de Deus. Eu gostaria, mais uma vez, que entregamos esse trecho da palavra na mão de Deus, para que Deus possa nos iluminar e melhor entender o que Ele está a fim de nos transmitir na boca do seu servo. Oremos. Pai, te agradecemos porque Tu és maravilhoso. Obrigado por este momento. Deixamos mais nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e dê-nos uma linguagem fácil para que entendamos a Tua palavra. Que tudo que seja pela ajuda do Espírito Santo, que você fala no nosso coração, que essa palavra transforma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, assim oremos. Amém. Ok. O texto que nós temos no capítulo 5 fala o seguinte: Sermão da Montanha, as beatitudes, ou os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, vamos efetuar a leitura para ver se seguimos logo, porque às vezes podemos ter mais coisa para falar. Pela ajuda do Espírito Santo, aproveitamos nesse tempinho. Lemos a palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Na tradição da linguagem hoje, do primeiro versículo, declara o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele
e ele começou a ensiná-los. Quer dizer, são os ensinamentos de Jesus Cristo para a multidão e os seus discípulos que estavam lá. Ele queria refutar alguma coisa que muitas pessoas não sabiam e introduzir alguma coisa de muita importância. Mas a coisa mais nos diz respeito, ou o foco da mensagem de Jesus Cristo procurava, ou procura até agora, a felicidade. A felicidade, esse é o tema que podemos dar a esse ensinamento, é a proclamação da felicidade, porque temos, como falamos outra vez, a palavra nesse capítulo, entre o primeiro versículo até o 12º versículo, a palavra repetida 9 vezes, bem-aventurado ou felizes. Felizes as pessoas, ou bem-aventurado. Então, essa palavra é que chamou muito a atenção para que nós aprendamos o que Jesus queria. O que Jesus quer ou queria é aquilo que nós desejamos. Todos nós desejamos ser felizes, sermos bem-aventurados. E para que sejamos bem-aventurados, claro, Jesus soube a matéria necessária ou importante para ensinar as pessoas para serem felizes nas suas vidas. E o ensinamento de Jesus parece oposto em relação do conceito humano sobre esta palavra de ser feliz. Muitos de nós temos um conceito: ser feliz é ter uma casa, ter uma viatura, ter um bom emprego, ter uma conta bastante no banco, ter família, ter, acrescenta tudo que você deseja ter. E quando a pessoa olhar nessa ótica, é ali onde nós colocamos o foco de dizer ser feliz é ter toda essa facilidade material, ou ter essa facilidade temporária. Mas, através desses ensinamentos, há uma oposição em relação da concepção das pessoas e daquilo que Jesus ensina. Daquilo que Jesus ensina. Nós começamos a abordar isto aqui, mas ao ver o tudo, Jesus conseguiu preparar uma matéria que poderia nos mostrar que, mesmo que nós procuramos a felicidade nessas coisas visíveis ou materiais, provavelmente nele não há felicidade, porque muitos têm materiais, mas não vivem a felicidade. Nós sabemos, muitas das pessoas que têm trazido queixas do seu dia a dia em relação à vida que eles têm vivido, mas ao enxergar essa pessoa de longe, você poderá entender que essa pessoa parece ser a pessoa mais feliz. Anda de um carro de marca, vive de uma casa com condições, bem equipado, trabalha num lugar que ele exerce um cargo de renome ou de responsabilidade. Mas coisa que dá confusão para entender que a mesma pessoa disse que não está feliz. Não está feliz, ele vive uma vida, não sei o quê, e daí às vezes nós assustamos. É verdade, o que as pessoas apresentam com preocupações é mesmo verdade. É por isso que Jesus nos traz essa mensagem, esse ensinamento, para que possamos fazer um paralelismo daquilo que nós vivemos e aquilo que ele ensina na sua palavra. Nós já vimos, só que podemos recapitular em 2 ou 3 minutos, o primeiro elemento do versículo 3.
é quando ele abriu a boca no versículo 3, começou a ensinar, dizendo o seguinte: feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. E na versão Almeida diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus faz uma diferença em relação ou da fonte da felicidade. A fonte da felicidade não é material, mas a fonte da felicidade é espiritual. E muitos de nós vivemos essa vida pobre espiritual, mas muito não tem notado e nem tem dar conta que realmente eles são pobres espiritualmente. E a coisa mais grave na vida, se você tiver um defeito ou uma situação que incomoda e não consegue saber a fonte da situação que te incomoda, ou você vê a sintoma da doença, mas não consegue ver qual é a doença que traz esse sintoma. E muitas das vezes nós tratamos as doenças pelos sintomas. Dor de cabeça, um paracetamol, passa. Mas dor de cabeça não é uma doença, mas é sintoma de uma doença que é manifestada através da dor de cabeça ou uma febre. Entre aspas, não sou médico, mas tenho pelo menos essas ideias, essas noçõezinhas para poder te dizer que esses sinais não é propriamente a doença, mas são os sintomas que a doença traz para detectar a própria doença. E se a pessoa não conseguiu detectar a sua pobreza, essa pessoa nunca será bem-aventurada, nunca será feliz na vida. O que ele vai resolver é superficial, mas o fundo do problema vai permanecer. Jesus disse: bem-aventurados pobres. Quem detecta a pobreza na sua vida, essa pessoa se preocupa para poder procurar a solução de saída dessa pobreza. É como temos aqui outros programas que eu tinha falado, de programa de combate da pobreza. Então, combate pela pobreza é porque nós conseguimos detectar o estado da vida das pessoas, é que leva-nos a nos preocupar, buscar as soluções para poder dar a resposta a esta situação que é relacionado com a pobreza. Aqui, os pobres que Jesus refere aqui são os pobres espiritual. Vendo a tua vida, como tu conduzes ela, e poderá analisar e ver se você é rico espiritual ou pobre espiritual. E nós já tentamos falar muita coisa sobre ele. Se você seguir o nosso vídeo, é só se inscrever lá no nosso canal, você vai lá buscar esse vídeo, vai encontrar a primeira parte da proclamação da felicidade, onde você vai encontrar a primeira parte, onde tentamos enfatizar o versículo 3. Hoje partimos no versículo 4 para ver o que Jesus ensina realmente nesta temática que estamos a partilhar. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Na linguagem de hoje diz: feliz as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Consolará. Eu acho que aqui é como um corrente. Depois de passar no outro dente, tem que passar noutra. Primeiro é descobrir o teu estado, depois é ir atrás da solução. E depois de descobrir a pobreza, a pessoa tem que chorar. Mas o chorar de Jesus aqui não é esse chorar de ficar numa esquina cheio de lágrimas e com cicatriz na cara. Esse chorar que Jesus fala aqui, quando a pessoa detecta do seu estado débil, do teu estado da pobreza, da insuficiência, de incapacidade de poder viver a felicidade, essa pessoa deve se preocupar. Esse chorar que se fala aqui é relacionado com o arrependimento. Essa pessoa deve se arrepender do estado que ele se encontra.
procurar mudar o rumo, se ele dirigir a sua vida, desta vez ele tem que procurar uma dependência que pode levar ao caminho da felicidade. Muitas das vezes, quando eu tenho oportunidade de falar contigo, sempre digo, segundo João capítulo 15, versículo 5, na sua última parte, Jesus está dizendo: sem eu, vocês nada podem fazer. O Criador consegue detectar a nossa pobreza, parte da nossa separação, sem a presença dele, sem o relacionamento com ele. Isso faz com que nós não podemos ser felizes. Não há um ramo que pode produzir fruto, dar as folhas verdes, se ele estiver separado do tronco. Então, se ver que nós antes levávamos nossa vida a nós próprios, segundo a nossa direção, então devemos chorar. Essa linguagem de chorar é de se arrepender. Jesus quis mostrar às pessoas que voltam a Deus, que as pessoas se arrependem, porque se não se arrependemos, é difícil nós vivermos a felicidade. Vamos ver um texto da Bíblia, no livro de Lucas capítulo 18. Você pode escrever, Lucas capítulo 18, no seu versículo 9 a 14. Lucas 18, a 14. Aqui Jesus apresenta uma parábola de um fariseu e do publicano. Um fariseu e um publicano. O que a Bíblia diz nessa parábola? E diz também esta parábola a um que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava o outro. Aqui nós queremos ajuntar o versículo 3 e versículo 4 do Mateus 5 para explicar mais ou menos a diferença que existe entre as duas pessoas. Um se sentia pobre espiritualmente, outro se sentia rico espiritualmente. Porque a Bíblia interpreta em si mesmo. É assim que vamos buscar esse dado para nós darmos a luz, para que aproveitamos o nosso tempo. No versículo 10 a Bíblia diz o seguinte: os dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro é publicano. 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios, nem ainda como este publicano que está aqui ao meu lado. Está a ver a oração do homem que está a fazer? E ele continua a dizer no versículo 12: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos. É um bom dizimista. E de tudo quanto possuo. Essa é a oração do homem que não sente a sua pobreza, que vive na sua autossuficiência e que não busca nada a Deus. Quer dizer, ele vem dar o relatório daquilo que ele vive a Deus. Ele não vem implorar a Deus. Ouça agora a oração de outra pessoa que se sentia pobre. Como é que ele se expressou diante de Deus? No versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, quer dizer, ele não aproximou, sabendo do seu estado espiritual, ele não achou digno de se aproximar na presença de Deus. Esse Deus santíssimo, que não permite então um pecado aproximando dele. A Bíblia diz de longe, nem ainda queria
levantar os olhos para o céu. Se sentia indigno de olhar no céu onde está o trono santo de Deus. Mas batia no peito, ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Esses homens são pouco no mundo de hoje, que reconhecem o seu estado diante de Deus. Todo quer apresentar-se diante de Deus e dizer: Deus, eu sou aquele que sou dizimista, eu que faço muito sacrifício da igreja, eu que dou assado cozido, eu que estou na primeira fila, eu que faço... Olha, camarada, eu já disse muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de passar à frente para pregar a palavra de Deus, eu disse: não há nenhuma obra feita na mão dos homens imperfeito que pode agradar a Deus. Aliás, a Bíblia diz: as nossas obras são como o trapo sujo por causa da sua santidade. Então, quando você vai na presença de Deus, não se precipita a abrir a tua boca, mostrar as tuas obras como fosse alguma coisa que poderá intimidar, maravilhar a Deus. Nada. Se fosse essa a razão, muito deveria conquistar a sua salvação pelos seus bens, pelas suas obras. Mas ouça o ensinamento de Jesus mostrando nessa parábola a atitude da segunda pessoa. Esse homem disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Desculpa. Digo-vos que este desceu melhor, digo-vos que este desceu justificado para a sua causa, e não aquele quando qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Voltando no nosso texto, você vai ver quando Jesus ensina esses dados, ele consegue mostrar a atitude de duas pessoas diferentes, um que reconhece a sua pobreza espiritual e o outro se acha ser. E Jesus diz, entre esses dois, a pessoa que se humilhou é que Deus concede a graça. A pessoa que pediu a misericórdia é aquele que recebe a graça de Deus. E hoje nós devemos aprender essa coisa para que não caímos nesse obstáculo. Vai comigo rapidamente no livro do Salmo. Pega o livro do Salmo, como são os ensinamentos, nós precisamos ler algumas coisas para que sustenta aquilo que nós estamos a falar. Salmos 34. Salmos 34, no seu verso 18. No Salmo 34, verso 18, o que a palavra de Deus disse? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. São as palavras do salmista. Disse: perto está o Senhor daqueles que estão com o coração quebrantado, daqueles que se sentem pobres, que se sentem miseráveis espiritualmente, que necessitam. Nós já falamos da palavra pobre. É aquela pessoa que não consegue pagar o seu pão, não consegue. Ele precisa de alguma coisa, mas não tem força de pagar para receber. Se você buscar outras definições no dicionário, você verá quem é o pobre. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres, aqueles que acham sem Deus a vida dele é miserável. É essa atitude que nós devemos ter dia a dia. Nós, quando levantamos da cama, não porque dormimos bem, por isso comemos bem, de manhã acordamos com a força, não. Se de manhã acordamos com a força é porque existe alguém que nos auxilia, que nos dá. Somos pobres, há pessoas ricos com cadeira de roda, eu já falei outra vez,
com seu dinheiro não consegue comprar a força para os seus pés. Somos pobres, miseráveis, sem Deus. Se você vai comigo na Bíblia, vai encontrar um homem rico, já falei outra vez, não sei se era agrônomo, não sei o quê. Tinha acabado na agronomia e ele fez um campo onde ele projetou um cultivo que lhe deu muito produto. Depois de achar aquele recolto que era demais, ele disse: não, vou construir grandes armazéns para meter toda essa produção. E sabe o que o Nécio fala? Sabe o que o burro fala? Ele disse: a minha alma descansa em paz agora. Já tens tudo, nada poderá te... Ah, será a tua vida depende do pão e da água? Assim sendo, então, Deus lhe tratou de burro. Quando ele acabou de fazer o projeto, falou com a sua alma, pegou a sua cadeira para sentar, Deus disse: agora eu preciso da tua alma. Deveria sentir a tua pobreza não pelos bens que você tens, mas pelo Espírito. E bem-aventurados são aqueles que se sentem miseráveis espiritualmente, ou pobres espiritualmente. Esses são os que poderão herder o reino de céu. Não é com a batinha, não é com a batinha, não numa cadeira, não sei de quê, não estar à frente pregar, não é porque dou não sei o quê, mas se senta dentro de ti, sem Deus, o que é que eu sou? Analisa a tua vida espiritual. Se Deus te olhar assim como estou a pregar nesse momento, ou você que vai me seguir posteriormente, se Deus te olhar, o que poderá acusar Deus na tua vida que não vai, que não está compatível com Ele? É ali onde você sente a sua miséria, a tua pobreza e procura chorar, como o versículo 4 diz, para que você seja consolado pelo Deus. Vamos correr, porque estamos no core do nosso ensinamento. Mas há um outro versículo, se podemos ler, seria bom, do Salmo 51, para passarmos no outro versículo. No Salmo 51, versículo 17. Isso é tremendo. Salmo 51, versículo 17. O que a Bíblia diz? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Aquela pessoa que reconhece a sua pobreza, esse que se humilha chorando, na atitude do arrependimento, não chora só para tirar lágrimas. Depois de acabar a lágrima, poderá ter conjuntivite ou nos conjuntivite. Não é isso. O chorar que Jesus fala, no versículo 4, é relacionado do coração. Aquela pessoa que justamente, no Salmo 51, versículo 17, justamente, em francês pode ser 16 ou 18? 19. Quem tiver a Bíblia em francês pode encontrar isso no versículo 19. Então, aquele que tem aquele coração que se arrepende, que reconhece que não, o estado que me encontro é preciso da consolação de Deus. É esse Jesus está nos apresentar neste versículo. Passamos no versículo 5 para aprender mais um elemento. Não sei se vamos concluir ou não. Se não concluirmos, vamos passar na terceira parte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Na linguagem de hoje, a palavra manso é traduzido na palavra humildes. Bem-aventurados os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Os humildes. A palavra oposta
com a humildade ou com a palavra manso é o orgulho. O orgulho. O orgulho. Os humildes é aqueles que são obedientes, que se deixam depender de. A pessoa orgulhosa nunca ele vai se deixar depender de alguém. Até nessas duas pessoas da parábola que nós lemos, o fariseu e o publicano, nós conseguimos detectar facilmente. Um é humilde, outro é orgulhoso. E o orgulhoso, Deus não olha para essa pessoa. Mas os olhos de Deus estão para aqueles que são humildes. A tradição da linguagem de hoje diz: receberão o que Deus tem prometido se você for humilde. Quer a felicidade? Sim. Seja humilde diante de Deus. Seja humilde diante de Deus. E Jesus falava isso em relação aos fariseus, que eram orgulhosos. Sabe o que os fariseus diziam? E os escribas? Eles são detentores da palavra. Eles é que têm o templo. Eles é que têm o Deus. Eles é que têm a arca. Eles é que têm as promessas. Eles é que têm as profecias. Eles é que têm os patriarcas. E se sentiam orgulhosos, tendo tudo. Mas afinal, não é esta a atitude que Deus esperava deles. Se Deus deu todas essas oportunidades para eles, não era para eles se orgulhar. O objetivo de Deus para eles anunciar o Deus verdadeiro, para que o mundo acatasse esse Deus e adorasse o único Deus verdadeiro. Mas para ele tornou-se um sujeito de orgulho e que fez ou que trouxe a sua caída. Tropeçaram através disso. Tropeçaram através disso. Mas Jesus, no versículo 5, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. A promessa é deles. O que Deus prometeu vai dar a eles. Se você quer ser feliz através das promessas que Deus fez, seja humilde. Ser humilde numa linguagem é deixar de se depender, estar na dependência de Deus. Essa pessoa, antes de sair, disse: se Deus quiser, amanhã vou sair. Essa pessoa que sabe que a minha vida depende de Deus. Se Deus não permitir, eu não saio. Quando seja o meu escalão do trabalho, o meu escalão de conhecimento, não sei o quê, o meu dinheiro, os meus bens, as minhas responsabilidades, isso não tem nada a ver com Deus. Para mim estar em vida, para mim estar com as pessoas, realizar o meu sonho, tudo depende de Deus. E a pessoa que sabe que a vida depende de Deus, essa pessoa não tem lugar para se orgulhar. Porque ele sabe tudo depende de Deus. E Jesus disse: bem-aventurados os humildes, porque receberão o que Deus prometeu. Grandes ensinamentos de Jesus. Eu tenho muita coisa para te dizer nesse versículo, mas vamos tentar ver alguma coisa. Algumas coisas. Eu vou colocar só algum versículo aqui para ver, nós partilhamos para ver qual é a ideia que está encaixado dentro desse ensinamento. No livro de Tiago, aliás, na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Lá no fundo, quem vai aí nos bairros de Apocalipse, quem está a descer aí para ir no João, Pedro, para entrar no Apocalipse, você vai encontrar o Tiago aí. Ele vive lá mesmo no fundo do bairro. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Bem-aventurado os humildes. Tiago, capítulo 4.
Depois dos Hebreus, você passa ali, você vai encontrar o Tiago. Ok. Se achou, diga glória a Deus. Ok. Tiago capítulo 4, versículo... Primeiro versículo que vamos ler é o versículo 7. Escuta o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá longe de vocês. Versículo 10. No versículo 10 a Bíblia diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Do primeiro disse que sujeitai-nos, pois, a Deus e resistimos ao diabo. Quer dizer, nós deixamos ser levados pelo Deus, mas quando ao diabo, resistimos. Ser sujeito a alguém, deixar essa pessoa dominar sobre ti, deixar essa pessoa orientar você. Tiago disse, deixa-te embaixo desse Deus. Mas quando ao diabo, resiste. E ele vai fugir. A resistência é contra o diabo. Para com Deus nos sujeitamos. E no versículo ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando somos humildes a Deus, é Deus que tira lá embaixo para exaltar. Ele tira do pó e exalta a pessoa. Quer a felicidade. Muitos dizem que eu quero ser cabeça, não quero ser cauda. A Bíblia diz seremos cabeça, não seremos cauda. Mas há princípios e regras. Deus atua assim. Se você quer ser a cabeça para com Deus, deve se sujeitar, deve se humilhar na presença dele. E ele busca esses humildes para exaltar para a sua glória. Porque a pessoa que se glorifica em si, a pessoa orgulhosa, quando está no topo, ela diz a minha força, os meus estudos, a minha família, os meus bens, como estava a falar aquele publicano, aquele fariseu. O meu dízimo, o meu jejum, faço tudo que a igreja pede. Não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera alguém que vai se sujeitar. Espera alguém que vai se humilhar. E tem que pedir esse coração a Deus, para que você consiga receber aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu exaltar na cidade as pessoas, mas quais são? Os que humilham na presença do Senhor. São esses que o Senhor exalta ou eleva. Vamos poder buscar outro versículo para ver se conseguimos seguir a linha das ideias do ensinamento que Jesus nos apresenta. No versículo 6, Jesus busca mais outro ponto, ou proclama mais outro ponto da felicidade. E esse ponto é relacionado da seguinte forma: bem-aventurado os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Na linguagem de hoje, feliz as pessoas que têm fome e a sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele a se exaltar, a deixará completamente satisfeita. Outro elemento que traz a felicidade. Quer ser bem-aventurado? Jesus apresenta aqui grandes segredos. Primeiro, reconhecer a pobreza. Segundo, chorando por ele. Terceiro, ser humilde diante de Deus. O quarto elemento, ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Aqui Ferreira disse simplesmente ter fome. Os que têm fome e sede
da justiça. Quando se fala da justiça, logo fala-se da vontade de Deus. Porque o nosso Deus chama-se Deus da justiça. Irmão, quer ser feliz. Então, a tua preocupação maior é esta fome e esta sede de fazer a vontade de Deus. Quando isso não sobe dentro de ti e você não quer fazer a vontade de Deus, és infeliz. É isso que eu posso te dizer de boca aberta. Infeliz. Porque aquele que não faz a vontade de Deus, faz a vontade de Satanás. Isso é automaticamente, não é coisa de estar aí a misturar, a mexer como não. Quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade de quem? Só há dois reinos aqui na Terra, nesse universo. O reino de Deus e o reino de Satanás. Temos as trevas e temos a luz. Temos o Deus e temos o Satanás. E aliás, no Deuteronômio, Deus disse o seguinte, colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. E Deus nos ensina a escolher a vida. E Jesus disse que eu sou a vida. E a morte é quem? Manda no outro lado. Porque o salário do pecado é a morte. Quem trouxe o pecado é o camarada. O capeta, como dizem os brasileiros. Mas aqui o problema, para quem quer gozar a felicidade que Jesus proclama nos seus ensinamentos, é preciso essa pessoa focar a sua fome e a sua sede, buscar a justiça. E a linguagem de hoje diz simplesmente a vontade de Deus. Se você ir no capítulo 6 do Mateus, versículo 33, a Bíblia diz, busca primeiro a justiça de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Essa que deve ser a tua fome. Enquanto estamos acordados de manhã, antes de colocar os pés no chão, primeira das coisas na tua cabeça, o que eu vou fazer? Será vai ao encontro daquilo que Deus quer ou não? É assim que vai começar o dia. E se as coisas que você está a fazer, as coisas que você está a buscar, ele vai à expectativa daquilo que Deus, ou daquilo que é a vontade de Deus, claro que você está no bom caminho. E serás o homem feliz. Serás o homem feliz. Dentro da justiça que a Bíblia nos refere aqui, não é só a justiça que nós temos tido falar da justiça, busca a justiça de Deus, a justiça. A justiça é repartida em 3 elementos essenciais. Temos a justiça geral, que é a justiça de Deus. A justiça legal de Deus. Temos a justiça moral, temos a justiça também social. Cada um desse aspecto, nós devemos buscá-lo para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. De outra forma, podemos apresentar isso em forma da cruz. A cruz tem 2 partes. A primeira é ligada do céu à terra, outra é lateral. Buscamos a vontade de Deus para com Deus e buscamos a vontade de Deus para com o nosso próximo. Já engloba tudo que é relacionado na justiça que Jesus ensina. Bem-aventurados os que têm fome. Ele não fala fome de pão, não fala de sede da água, do vinho, não fala disso. Porque ele sabe quem criou a barriga, essa barriga precisa de comida. Não era a prioridade. Mas a prioridade que ele coloca aqui, ter fome da justiça. E essa justiça, ele se refere na vontade de Deus. E se nós não tivermos esta fome da justiça, claro que nós falamos dos corruptos. Falamos da corrupção, falamos de muita coisa que está fora, oposto da justiça. Oposto da justiça. É isso que nós temos vivido. Muitas pessoas não querem buscar a justiça.
E buscar a justiça é buscar simplesmente a vontade de Deus. É buscar a vontade de Deus. Se o mundo hoje está abalado, é porque as pessoas deixaram daquilo que Jesus ensina no Mateus capítulo 5. As pessoas não têm fome da justiça, mas ao contrário, as pessoas têm fome da injustiça. Quer dizer, a injustiça toma o lugar da justiça. A vontade humana toma o lugar da vontade de Deus. É por isso que falamos, entre as aspas, o direito, esse código que está a entrar, dos direitos humanos. Agora, dentro dos direitos humanos, se você bascular o fundo desses direitos, onde nós encontramos hoje em dia as pessoas sustentando, dizendo que se o homem quer se casar com um homem, ele está livre de casar. É abominação. Isto está fora da vontade de Deus. Porque no princípio Deus criou um homem e uma mulher. Hoje existe lei, as mulheres podem se casar e ainda autorizam essas pessoas, segundo um decreto votado pelos deputados que estão fora da vontade de Deus, pelas instituições que estão fora da vontade de Deus, para que fosse a uma igreja e que abençoasse esse tipo de casamento abominável. Já viu como é que as coisas são? E foram mais além. Mulheres casar com os animais, com cães, com um chimpanzé, homens a casar com os animais e autorizam porque o homem tem o direito, tem liberdade. Que liberdade é essa? Leia bem a Bíblia, Paulo diz, tudo é permitido, mas tudo não é útil. Nós não somos criados como os animais, nós somos criados na imagem de Deus e à semelhança de Deus. Refletimos imagens celestiais. É por isso que temos o espírito. Eles não têm o espírito, eles têm a alma. Nós é que temos o espírito. Para buscar com esse espírito a vontade de Deus. Para andar na justiça da palavra de Deus. Hoje o mundo está abalado por causa desse elemento que Jesus ensinava, que hoje é abafado, hoje é jogado nos pés das pessoas. E hoje é a igreja que está sendo culpada, que está na base dessas coisas. Não é verdade? Sim, você pode ver alguma coisa na igreja, porque Jesus já tinha profetizado dizendo: há os anjos do Satanás que vão se transformar em anjos da luz e vão se dizer são servos de Deus. E ele disse, no último, vamos fazer a escolha. Os que são meus e os que não são. Devemos cautelar por esses elementos, porque esses são os elementos muito perigosos. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e a sede da justiça. Irmão, se tu leva a tua vida na injustiça, injustiçando as vidas das muitas pessoas, em vez de ser feliz, és a pessoa infeliz. Infeliz. Mas se souber que esse é o teu estado, enquanto eu estou a pregar, enquanto você vai me seguir a pregar, aproveita chorar, se arrepender desse estado pobre espiritual que você tem encontrado. E Deus está de mão aberta e Ele vai te acolher e vai te perdoar e vai te consolar. Vamos avançar, porque temos que avançar, temos que avançar. Temos que avançar. Eu penso que podemos pegar alguma coisa como no João capítulo 4, se podemos, vamos ver o que Jesus fala aqui no João 4. João 4, aqui no João 4:30, ok.
João 4. 31 até 34, se podemos. Assim diz a palavra de Deus. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. 32. Porém ele lhe disse: a minha comida tenho para comer que vós não conheceis. Uau! Eles apressavam a Jesus depois de ir buscar o víver ou a comida. Pediram a Jesus para comer. Jesus disse que a minha comida vocês não conhecem. Mas qual é essa comida? Porque ele falava aí de fome e da sede. Mas agora na hora de comer, ele começa a dizer outra coisa. Então os discípulos disseram uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguma coisa, alguém de comer, algo de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Já ouviu o que Jesus estava ensinando aqui? No versículo 6. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede da justiça. Essa que deve ser comida para nós. Se não nos alimentarmos, seremos doentes, desequilibrados. Vai nos faltar a força de poder avançar em muitas coisas. Com alguns 5 minutos que nos sobra aí, deixa eu aproveitar ainda, colocar uma parte, depois vamos concluir a nossa mensagem. Parece na terceira parte, se Deus quiser, no próximo domingo. No versículo 7, Jesus continua a ensinar, dizendo o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Hoje vamos parar aqui. Escuta, quer ser feliz? Quer ser feliz? Essa é a minha pergunta. Quer ser feliz? Não responda aí. Responda no fundo do teu coração. Mas eu não vou me enganar. Eu acredito que você quer ser feliz. E eu sei disso, antes de você falar. Mas certamente, se quer ser feliz, é preciso respeitar esses princípios. A Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos. Quais são os misericordiosos? Aqueles que compadecem com o sofrimento de uma outra pessoa. Não aqueles que aclamam. Não aqueles que depois de comer começam a falar da pobreza, do sofrimento de outras pessoas. Que eles conheceram, ou aqueles que ouviram vir apresentar o seu lástimo por causa de um sofrimento, de uma situação que não vai. Mas Jesus disse: bem-aventurado bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Escuta, meu irmão. No capítulo 6, versículo 31, se não me engano. Não, no Lucas 6, 31. Lucas 6, 31, quero te mostrar alguma coisa aqui. Lucas 6, 31. Assim diz a palavra de Deus: e como vós queres que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também.
O que você quer que os outros façam para você, você da tua vez faz para outra pessoa. Como é que você quer que as pessoas te ajudem e você não quer ajudar? Como é que você quer que as pessoas te amam e você não ama ninguém? Como é que você quer que as pessoas te visitem e você não quer visitar ninguém? Como é que você quer que as pessoas te perdoem? Te perdoam? E você não perdoa ninguém? Você não vai ser feliz se você não sabe dar aquilo que você quer receber às outras pessoas. Serás infeliz. Vai começar sempre a dizer: eu não sei o que se passa na minha vida, as pessoas assado cozido. Porque você próprio não se revê em ti. Como você tem levado a tua vida, o que você tem dado, para depois você pedir isso de retorno. A Bíblia diz: aquilo que nós semeamos, aquilo que nós colhemos. Você quer colher aquilo que você não semeou? Não tem como. Mas Jesus está ensinando a dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se você entrar mesmo no capítulo 6, onde estava aí, Jesus estava ensinando alguma coisa de muito importante, muito importante. Jesus ensinou alguma coisa aqui de muito importante quando os discípulos pediam para que ele ensinasse a oração. Há uma parte que Jesus fala: quando orar, disse: nosso Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é condicionado naquilo que você faz. Se você perdoa, o teu Pai Celestial também vai te perdoar. Mas se você não fazer, não espera perdão a Deus. Não tem lógica, Deus não está lá. Pode jejuar, subir na montanha, não sei ficar lá quantos meses, não sei o quê. Deus nunca vai te perdoar enquanto você não tiver essa noção na tua cabeça. Essa palavra é fundo. Eu sei muitas das pessoas, alguns estão a me seguir, os outros vão me seguir depois, e tem esse elemento na sua vida, e esse elemento bloqueou a vida de muitas pessoas. Disse que eu não vou perdoar, por quê? As consequências que eu vivo hoje, ela é a base disso. Isso não tem nada a ver contigo. O problema é você deve se humilhar, aceitar a palavra de Deus, aplicá-la na tua vida. É assim que poderás ver a glória de Deus. Porque o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Há uma situação que pode complicar a tua vida. Os médicos podem dizer que nunca mais você poderá assar ou cozido. Mas pela obediência na palavra de Deus, Ele é capaz de desbloquear aquele nunca e transformar isso de um resultado para a glória de Deus. É só você acreditar e obedecer nessa palavra. É por isso que Jesus fala aqui: dos bem-aventurados são os misericordiosos, porque deles também será dado a misericórdia. Eu conheço muita história que eu não posso falar aqui, porque o tempo não nos compensa. Na próxima série eu vou começar aqui, eu posso retomar alguns elementos para poder te explicar. Mas é muitíssimo importante esse elemento que pode nos trazer a felicidade. Se nós não soubermos compatir com as outras pessoas, nos achamos nós é que somos autossuficientes, saiba. Amanhã você poderá estar no mesmo estado, vai precisar das pessoas que podem compatir contigo na situação que você está passando. E Deus não enviará ninguém. Porque você não é dessas pessoas que compadece com as outras pessoas, que tem a misericórdia para com as outras pessoas. Mas se tu for misericordioso para as outras pessoas, saiba, essa palavra não passará, como Jesus disse, nem a vírgula, nem o acento dessa palavra passará. Tudo ele vai se cumprir aqui na terra, vai se cumprir. E verede que realmente essa palavra é uma palavra verdadeira. Deixa eu te colocar um elemento na cabeça para você entender do que estamos
a dizer acerca deste versículo 7. A Bíblia fala, entre as parábolas de Jesus Cristo, sobre um devedor. Este homem tinha uma dívida do seu patrão, e essa dívida era de 1000 talentos. Então o patrão manda chamar esse homem, vou concluir aqui, manda chamar esse homem, disse, então, dê-me o que tu me deves. E o homem começou a chorar, clamando ao homem para que lhe acordasse. Um favor, porque ele não tinha e não tinha como. Porque o homem lhe disse, se você não me der o que é meu, o que me deves, então eu vou ter que pegar teus filhos, teus bens, tua mulher, em contrapartida dos valores que você tem. Quer dizer, a mulher, os filhos e as coisas que ele tinha iam passar de troca pela dívida que ele tinha. Ele clamou ao patrão e o patrão teve misericórdia. O patrão teve misericórdia. Escuta bem o que eu estou a dizer. Perdoou a dívida. Quando você fala de perdoar a dívida, o que significa deixou o homem com a dívida? Quer dizer, anulou a dívida. E o que acontece? O homem sai. Quando sai no quintal do patrão, ou na casa do patrão, chegando lá fora, o homem vai se encontrar com um amigo ou um colega de trabalho que lá deve 100 moedas. Não é 1000 talentos, nem 100 talentos, mas 100 moedas. A Bíblia diz, quando viu aquele colega dele, pegou o colega aqui, enforcou o colega. Ele disse, hoje é hoje. Se o meu dinheiro não aparecer, você vai preso. O colega começou a lhe pedir perdão. Perdoa, vou batalhar, vou arranjar esse dinheiro, vou pagar a tua dívida, não sei o quê. Ela ameaçou o homem e levou o homem até na prisão. E os outros estavam lá, sentiram. Os que viram quando ele estava clamando no seu patrão e o patrão perdoou a dívida. E ele, na sua vez, o que ele fez para com o outro, levaram essa notícia ao patrão. O patrão disse, não, manda chamar o camarada. E o camarada veio, quando se presenciou ao patrão, o patrão disse, você é tão mal, você. E agora você tem que me pagar aquilo que você me deve. Eu te perdoei por grande dívida. E você, por um pequeno, você leva outro para preso. E depois de ameaça assim. O que significa? Se quando não estamos dispostos de usar a misericórdia, Deus nunca usará isso para a nossa vida. Nunca usará isso para a nossa vida. Eu tenho tanto testemunho que vai ao pé desses ensinamentos que são muito focantes. Eu queria te dizer, Jesus aqui quer nos ensinar realmente o bom sentido ou o verdadeiro sentido da felicidade. Para nós, primeiro, reconhecer a nossa pobreza espiritual. Segundo, nos arrepender. Terceiro, sermos humildes. E quarto, que tenhamos a fome da vontade, a sede de fazer a vontade de Deus. E o quarto elemento, sermos misericordiosos para com os outros. Esses princípios, ele traz a felicidade dentro de nós. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, poderemos abordar o 8º e o 9º e o 10º e o 11º. Felicidades, ou os princípios da felicidade que Jesus ensina no capítulo 5. Veja a tua vida
realmente você quer ser feliz, então deixa de olhar ainda nos carros, deixa de olhar ainda nas casas, nas mobílias, nas promoções. Vê primeiro a tua vida espiritual. Se conseguir enxergar a tua pobreza espiritual, então se arrependa. E se você se arrepender, se humilha e depois busca a vontade desse Deus. Essa cronologia é mais ou menos a mesma cronologia da crônica, do seu capítulo 4, versículo 14. 17, aliás. É a mesma. Se o povo pelo qual o meu nome é chamado buscar-me, humilhar-se e abandonar os seus maus caminhos, eu, Deus, e implorar, meu Deus, eu lá do céu, ouvirei das suas orações e sararei a sua terra. É a mesma lógica que Jesus vem recapitulando nos seus ensinamentos, mostrando aos fariseus que se achavam autossuficientes na sua espiritualidade, porque eram detentor de tudo que é divino. Mas se você poderá ouvir e entender esses ensinamentos, você será bem-aventurado, serás feliz e todas as promessas feitas aqui farão parte da tua vida. Ora a Deus, o seu Espírito Santo vai te falar ainda mais depois desse ensinamento e terá como melhor se decidir levar a tua vida para alcançar essa felicidade. Oremos. Deus glorioso, Pai omnipotente, te agradecemos porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra, Senhor, é que transforma, a Tua palavra é que liberta, a Tua palavra é verdade. Oh Deus glorioso, nós falamos, mas eu sei que Tu fala no fundo do coração. Deixa que essa palavra impacte as nossas vidas e que transforma as nossas vidas. Que sejamos realmente essas pessoas que você disse, que as pessoas felizes, colocando esses princípios na nossa vida, e não somente para ouvir, que tudo seja pela graça, em nome de Jesus Cristo. Pai, estou a aproveitar e deixar essa semana nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o céu seja aberto para todos os teus filhos, direito como indireito, Senhor, que permitiste penetrar essa semana e faça com que o teu nome se glorifique, Senhor. Como disse a Bíblia, você vai ordenar a bênção, acompanhar em todo lugar onde estarão os teus filhos. E a provisão dessa semana, que possa ser benefício de todos os teus filhos. Quem abençoar um dos teus filhos nessa semana, Senhor, que seja abençoado. Mas quem virá com a adversidade, a luta, ó Pai, que se encontra contigo, que a tua graça repousa sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é Salvador. Assim dizemos amém. Ok. O nosso culto acabou.